Antes de tudo, Fé! depois de tudo, Gratidão! e no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Começando o segundo episódio do Leia a Bíblia Cast. Eu estou aqui com o João 3,16, Fernando Pinheiro, para a gente conversar, né, pessoal, sobre Isaías do capítulo 29 ao capítulo 33, né, foi a leitura do grupo anual da Bíblia que a gente fez essa semana, muitas mensagens, muitas lições, muita coisa para a gente debater hoje, discutir, e vai ser uma bênção. Mas antes, pessoal, eu queria pedir, tem um café aí, né, olha aí, Fernando tomando, bem lembrado, Fernando, olha aqui, ó, todo mundo aqui com o nosso cafezinho, estamos aqui num cenário diferente, tudo isso para trazer uma coisa diferente e você se edificar junto com a gente. Já vou tomar aqui o meu bolão então no café. Maravilha, pessoal. E antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre Isaías, né, como a gente sempre está fazendo, tem alguns recados para você sempre ficar ligado. Por exemplo, o grupo de leitura bíblica, pessoal, tá rolando lá o grupo, mais de 100 pessoas estão lendo a Bíblia todo dia, interagindo, mandando mensagem, mandando dúvida, mandando muita coisa que um edifica o outro. E você que não faz parte ainda do grupo de leitura bíblica, chegou a hora de você entrar no grupo, tá certo? Ó, clica aqui no link que está aparecendo embaixo do vídeo, sempre tem um link aqui embaixo na descrição se você está assistindo pelo YouTube, para poder entrar no grupo. E se você conhece alguém que não faz parte do grupo de leitura, manda o link também para essa pessoa, convida essa pessoa para ler a Bíblia junto com a gente. A gente está lendo Isaías, mas também ao longo do ano a gente vai ler outros e outros livros também. Então chama essas pessoas, né? Chama quem você conhecer para ler a Bíblia todo dia junto com a gente, beleza? E também João 3,16 também tem sempre um recado aqui para dar para a gente. Qual é o recado, João? Visite a nossa página www.escoladabiblia.com. Por quê? Você está em outro continente, como é o caso da nossa irmã Marta Cruz com toda a sua família, e mesmo lá na Europa ela está participando conosco aí, ó. Eu acredito que ela já mandou uma mensagem para mim. Então acesse a nossa página www.escoladabiblia.com e faça hoje mesmo um curso na Escola da Bíblia, porque está na plataforma. Tem grego, tem provérbio, tem romano, tem muita coisa boa. Agora, se você está aqui em Recife, na região metropolitana aqui, dá tempo de você vir ainda. O curso Como Viver a Eternidade com Deus, na quinta-feira. Agora, se você quiser, à tarde, tem Como Ler e Entender a Bíblia. Então, você tem acesso às nossas plataformas de diversos acessos aí na internet. Então entra lá, se cadastra para receber maiores informações. Eu conto com você. Amém, João. Que coisa boa. É escoladabiblia.com, acessa, né? Se inscreve no curso, procura lá o curso, com certeza vai ter algum curso para você se edificar mais na palavra de Deus. E também tem um recado do nosso amado Fernando Pinheiro. Qual é o recado, Fernando, para hoje? Para hoje, para sempre, né? Nós temos o seguinte: todos os sábados nós estamos na Rádio Litoral FM de Paulista, aqui no estado de Pernambuco. Se você está fora do país, fora do estado de Pernambuco, todo sábado de 8 às 10 da manhã com o programa Jesus, a Nossa Esperança. É um programa que tem louvores, reflexões, mensagens de esperança, temos poemas, abraços aos aniversariantes, e você é convidado. Se você quiser ouvir o programa, tiver tempo para ouvir o programa ao vivo, você pode ligar para a gente, ou o próprio Daniel vai deixar o link, né, Daniel, da emissora da Rádio Litoral FM de Paulista. Você pode ir na internet e pode consultar lá, www.fmlitoral.com.br, e você vai ter o programa Jesus é a Nossa Esperança para você ouvir. Será sempre uma bênção, para a gente sempre é uma bênção, e espero que você também se sinta muito edificado ao ouvir esse programa, que tem me edificado há quase 12 anos. Amém, amém, Fernando. Valeu, Fernando, valeu, João. Lembrando, pessoal, que todos os links que a gente está falando aqui está na descrição do vídeo no YouTube. Se você está ouvindo pelo YouTube, clica aí no link, tem o link da Escola da Bíblia, tem o link do grupo para entrar no grupo de leitura, e também tem o link da Rádio Litoral FM para você estar sempre ouvindo aí esse programa maravilhoso, Jesus, a Nossa Esperança. Combinado? Então vamos lá começar o nosso debate, né? Começar a nossa conversa aqui, né? Isaías do capítulo 29 ao capítulo 33. Chegamos na metade, né? Chegamos na metade do livro de Isaías, né? São 66 capítulos, e a gente fechou na sexta-feira com o capítulo 33, mas antes
vamos fazer o nosso resumão aqui, vamos ver o que foi que a gente destacou, né, o que chamou nossa atenção na leitura, começando do capítulo 29. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, olha aqui, ó. Por exemplo, no capítulo 29 de Isaías, ele fala ai, ai de Ariel, né? Lembrando aí, quem lembra aí, né? Quem foi que fez a sua leitura que lembra quem é Ariel, né? Quem é Ariel, João? Lembra? É Israel, eu aprendi lá na live de segunda. Olha aí, né? É um outro nome, né? Eu gostei. É um outro nome, né, que era chamado Israel, né? O povo de Deus também era chamado de Ariel, e ele coloca lá no versículo 6, foi o versículo que primeiro me chamou a atenção. Você poderia ler, por favor, Fernando, o versículo 6? Sim, vamos lá, diz assim a palavra de Deus: do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grandes estrondos, tufão de vento, tempestade e labaredas, de um fogo devorador. Olha aí, pessoal, foi o primeiro versículo que me chamou a atenção na leitura, a gente lembrando que quem é que castiga, quem é que está castigando, quem é que está tentando trazer o seu povo para junto dele novamente é Deus. Deus com seu poder, Deus com sua majestade, Deus que tem o controle de todas as coisas, pessoal. Deus, quando Ele quer castigar, quando Ele quer repreender, quando Ele quer disciplinar, Ele vai usar, né, qualquer forma, qualquer meio, qualquer pessoa, qualquer força da natureza, não é isso, Fernando? É verdade. E é interessante, Daniel, a gente vê aqui a tradução, diz castigo, né? Mas eu vejo isso não como um castigo, mas como uma disciplina. E só quem disciplina é quem realmente quer bem, quem realmente quer o benefício, que é o melhor para a gente, né? Quem ama. É verdade, Fernando, bem lembrado, né? A gente, né, pode observar como castigo, mas castigo, né, é uma palavra que até fica pesada, né? Pesada, uma coisa assim pesada. que você acha que é uma coisa ruim, né, João? Mas na verdade é Deus disciplinando, Deus alertando a gente para voltar, né? João, quer comentar alguma coisa sobre isso também? Quando você fala castigo, nós devemos lembrar que para ser castigado é preciso ter algo errado. Simples assim. Então, quando você for castigado, lembra onde foi que você errou e volta para o seu primeiro amor. Eita, lembrou Apocalipse, né? Apocalipse, lembrei também desse versículo, Apocalipse. Volta, né? Olha para trás, né? Faz uma autoavaliação. Se você acha que está sofrendo essa disciplina de Deus, né? Olha para trás e diz, poxa, né? O que é que eu estou fazendo errado? O que é que o Senhor quer que eu mude na minha vida, né, João? Justamente. E essa volta, ela tem um nome muito importante: arrependimento. Arrependimento é um dos passos necessários para seguir a Jesus. Você confessa Ele como Senhor, como Salvador, e aí se arrepende. E logo em seguida você coloca a sua fé em movimento, em ação, através do batismo. E depois dessa ação, você volta e espera junto com outros irmãos a volta de Cristo. Não é maravilhoso? Perfeito, maravilhoso. Amém, Quanta amém. coisa, pessoal, né? Deus castigando Ariel, né? Deus castigando o povo dele, mas também a gente traz, né? Sempre a leitura, pessoal, a gente sempre diz aqui, é você trazer para você o que é que a leitura tem impacto na sua vida, como é que eu posso aplicar, né? O que é que Deus está falando para mim naquela leitura, e o que a gente está vendo aqui é justamente essa questão do castigo, né? Do arrependimento. Eu não tinha pensado nisso. Arrependimento. Né? A questão do arrependimento, Isso. de você parar de fazer alguma coisa, né? De você voltar, ou talvez voltar a fazer alguma coisa que você deixou de fazer, não é verdade? É, exatamente, veja, há o castigo porque houve algo diferente, você percebe e volta. É simples. Exatamente, é simples. É um pouco difícil de colocar em prática, né? Mas é simples de entender. Né, João? Até porque se você não tem um arrependimento, então você vai continuar no castigo. E continuar no castigo quer dizer continuar no sofrimento. A escolha é sua. Exatamente. João, Daniel, e como nós precisamos nos examinar, né? Diariamente nós precisamos estar, eu tiro isso pela minha vida, eu preciso me examinar constantemente para ver onde estou errando, como disse meu irmão João José. Se o castigo vem, é porque nós estamos errando e tem remédio para isso. Arrependimento e nos voltar para Deus. Perfeito, perfeito. E o povo de Israel, né? O povo de Deus naquela época errava bastante, e por isso a gente vê tantos castigos e tantas disciplinas do Senhor no povo de Israel. A gente vê muito isso em Isaías, né? No povo de Israel, mas também em outros povos também, como a gente viu lá, né? O povo de Moabe e tudo mais. Um outro ponto que eu quero destacar, pessoal, do capítulo 29 ainda, é com relação ao que diz lá no versículo 13. Pode ler, por favor, João, versículo 13. Claro, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim
e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Por homens, né? Esse versículo para mim é um versículo muito triste, né? É um versículo que a gente vê a hipocrisia, né, pessoal? É uma coisa que até hoje, né, a gente vê no mundo a hipocrisia. A gente adora a Deus com os lábios, a gente fala a Deus, exalta a Deus, canta louvores, mas o nosso coração está longe dele, né? Ele diz aqui, ó, este povo se aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Como é que o nosso coração pode estar longe do Senhor? Como é que o seu coração pode estar longe do Senhor nesse momento, né? Será que isso aplica para a minha vida, aplica para a sua vida, né? Será que a gente tem só falado, né? O que eu tenho falado aqui no podcast, João, Fernando, você que está em casa, você que está ouvindo, né? Você tem aplicado na prática isso em sua vida? Eu acho muito importante, João e Fernando, aquilo que a gente diz, a gente colocar em prática também, não só falar, mas, né, as ações e a fala tem que estar sincronizada, é isso, João? E a forma de examinar isso, Fernando, no versículo 14, tu lê pra gente, Fernando, o versículo Sim, 14. Diz assim a palavra de Deus: continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Então, nós temos uma pergunta para você. Você tem estado perto ou longe do Senhor? Onde está seu coração? Como você tem honrado a Deus hoje? Hoje, domingo, o primeiro dia da semana. Hoje, primeiro dia da semana. Você já honrou a Deus hoje? Como você tem honrado? Pense nisso. Não é? É verdade. Preciso. São muitas formas, né, que a gente pode honrar e desonrar a Deus, né? Mais um Não tá momento honrando, de reflexão, né? mais um momento, né? Veja aí, mais uma coisa para você pensar, para você colocar aí na sua cabecinha e dizer: poxa, eu tenho honrado a Deus com minhas ações, com minhas palavras, com meu tempo, com minha oferta, com meu louvor, né? A gente pode honrar a Deus em qualquer lugar. Você está no trabalho, você está na escola, você está com um vizinho, você pode estar honrando a Deus, né? Se você tiver oportunidade, aproxime-se de Deus hoje. Não perca mais nem um minuto ficando longe dele. Então, aproxime-se de Jesus, que é a nossa esperança. E só um lembrete: nunca é tarde para se voltar para Jesus. Amém. Nunca é tarde, meu irmão. Verdade, isso é maravilhoso, Fernando. Esse dia foi onde, né? Teve live, né? E aquele dia off, como Pois foi? vamos passar então, né, pessoal? O capítulo 29 foi maravilhoso, mas o capítulo 30, né, que foi o capítulo, né, foi o dia que o João tá falando, não teve live de leitura nesse dia, mas todo mundo aí tá em dia com a leitura, todo mundo leu o capítulo 30. E eu gostaria de destacar aqui, já começando, a questão da rebeldia, né? Ele começa dizendo: ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Olha que coisa grave, pessoal. Olha que coisa grave esse versículo 1 está dizendo: executam planos que não procedem de mim. Quantas vezes, pessoal, eu fico olhando para mim, né? A gente fazendo a nossa autorreflexão. Eu fico olhando para mim, Fernando. Quantas vezes eu executei planos que não procediam do Senhor? Não era a vontade de Deus. Eu estava lá fazendo, e aí no final, qual é o resultado final? Sempre algo ruim, sempre quebrando a cara, né? Sempre me dando mal, porque eu estava executando planos que não procediam do Senhor. E como é que eu posso então executar planos que procedam do Senhor, irmão? E aí? Orando, jejuando e buscando o Espírito Santo de Deus. Você tem que se esvaziar, você tem que deixar o pecado, porque é deixando o pecado que o Espírito Santo de Deus vai habitar em você, e é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá direção. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, porque o próprio Jesus, Ele disse: eu vou preparar uma morada, mas eu vou deixar o Consolador, o guia, o nosso Senhor. É verdade. E quando a gente faz planos sem consultar a Deus, é interessante que não é simplesmente o pecado, mas é pecado sobre pecado. É a multiplicação. Vai aumentando, né? Vai aumentando, e a gente não sabe aonde vai chegar.
precisamos realmente, como falamos no início, nos examinar, refletir a cada instante, né, Eu irmão? fiquei pensando agora, Fernando, numa bola de neve, né? Como a gente diz, o efeito bola de neve vai aumentando, vai aumentando. É um bom ponto que o Fernando falou aqui, que eu não tinha visto. É pecado sobre pecado. A gente vai errando e um erro leva o outro, e o erro leva o outro. E quando a gente vê, a gente está num buraco tão grande que é mais difícil sair. Tudo isso porque a gente não consulta Deus. Verdade. A gente não procura saber a vontade dele em nossa vida. Tem uma frase, João, que eu ouvi uma vez, né? Que eu, lendo esse versículo, eu me lembro dessa frase, que ele diz assim: não faça planos e peça para Deus abençoar. Faça o contrário, né? Peça primeiramente para Deus mostrar para você quais são os planos dele, né? Diz assim: Senhor, quais são os seus planos, né? A gente tem a mania, né, João, de fazer os planos. A gente faz os planos, depois diz: Senhor, abençoa aqui esses planos, né? Na verdade tem que ser o contrário. Você tem que perguntar a Deus: Senhor, quais são os seus planos? O que o Senhor quer que eu faça? E aí sim, né, a gente consultando a Ele, orando, como o João falou, a gente não vai estar acumulando esses pecados em nossa vida. Olha aí, né, que ponto interessante. E o povo de Israel estava lá, fazendo planos sem consultar a Deus. Eu vejo duas coisas aqui muito interessantes. A primeira é esta Bíblia. Por exemplo, é interessante porque esse dia foi um dia off, um dia em que não teve live. Porém, você que está vendo resumão, você aproveita aquilo que não foi ao ar, não foi lá. Então é algo para a gente pensar. Eu não posso perder esse Leia a Bíblia Cast de forma nenhuma. O outro dentro da Bíblia é o versículo 9, Fernando, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, Fernando. Fernando, é você parar, você ouvinte do Leia a Bíblia Cast, é você parar e veja, não querem ouvir a lei do Senhor. Onde é que está a lei do Senhor, Fernando? Irmãos, aqui na palavra. E é interessante, porque, eu digo interessante, mas não é de nos alegrar, não. Sim. É porque, veja, quando Deus chega a falar isso, olha, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Olha, tenho certeza que é muito doloroso para um pai, foi doloroso para o profeta ele trazer essa mensagem, chegar a dizer isso, assim, de uma forma tão dura. É triste. E o que eu acho maravilhoso, Daniel, o versículo 8, não sei se dá para você ler o versículo, Isaías 30, versículo 8, veja que coisa linda aí. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles, escreva-o no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Rapaz, aí a Bíblia, caro ouvinte do Leia a Bíblia Cast, a Bíblia foi dada a você em vida. Interessante é que será cobrado no dia do juízo final. Então, não deixe de ler, não deixe de meditar. Aí vem aquelas perguntas que eu sempre faço. Você tem sido rebelde a Deus? Uma boa pergunta. Você tem ouvido a lei do Senhor? Você tem sido um filho da verdade ou da mentira? Porque nós precisamos nós precisamos aplicar, porque se você não aplica a palavra de Deus, fica só ouvindo. O próprio Jesus, Tiago nos diz, né? Seja um praticante da palavra e não apenas ouvinte. Nesse momento você está ouvindo Leia a Bíblia Cast. Depois é como se lê o livro de Tiago. Você lê a carta de Tiago em pé. Tu sabe por quê? Você lê o livro de Tiago em pé? Porque acaba de ler e já sai fazendo. Já sai praticando. É interessante, é verdade, pessoal. Olha aí, né? Que versículo interessante. Esse versículo, quando ele diz, está registrado. Toda a lei do Senhor, pessoal, está registrado, né? Como o João disse, está aqui para a gente consultar. Ah, Daniel, eu não sei quais são os planos de Deus, eu não consigo ouvir os planos de Deus. Está aqui, é só a gente consultar, precisa consultar, né? Senão a gente não vai saber nunca, né, João? Isso, e tem algo que eu quero dizer para você. Ouça o Leia a Bíblia Cast, mas antes de ouvir o Leia a Bíblia Cast, ouça a Deus hoje. O que é que Ele está falando para você hoje? Aplique a palavra à sua vida.
verdade, pessoal. E antes de a gente passar para o capítulo 31, né, que foi mais um dia que teve live, né, eu queria pedir para você deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, tá certo? É muito importante, né? Se você está gostando do Leia a Bíblia Cast e você quer passar para outras pessoas, se você quer que mais pessoas ouçam também esse debate aqui na leitura, dá um like, se inscreve no canal, pega o link aí e manda para todos os seus contatos, que vai estar ajudando muito a palavra de Deus a se espalhar, a alcançar mais e mais pessoas, tá certo, pessoal? E um outro detalhe importante, se você tem alguma dúvida de alguma coisa que a gente está falando aqui, algum versículo que você leu, que você não entendeu, que a gente não comenta aqui, você pode também deixar aí nos comentários, tá certo? Que a gente vai ler seu comentário e quem sabe no próximo episódio a gente pode estar debatendo aqui a sua pergunta também, e vai ser legal a gente debater e a gente aprender junto também, junto com vocês sobre as perguntas. Então, ó, qualquer pergunta, qualquer dúvida de algo aqui, ó, deixa aí nos comentários que a gente vai ler, com certeza, né, João? Você já evangelizou hoje? Já falou do amor de Deus para outras pessoas? Você já compartilhou o evangelho de Jesus Cristo hoje? Olha, tem algo, Daniel pode dizer para a gente como a gente pode evangelizar. A evangelização está a um toque. Se você dá o like, o que é que acontece quando dá o like, Daniel? Diz aí. Somente, ó, quando você dá o like, pessoal, o YouTube vai mandar esse vídeo para mais e mais pessoas, né? Mais e mais pessoas vão ser alcançadas, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é bom. O YouTube entende que esse vídeo vai agregar para mais e mais pessoas, tá certo? Então, ó, só um toque, né? Só a um toque. Então, preste atenção, caro ouvinte do Leia a Bíblia Cast. Após ouvir, deixe o seu like e compartilhe, porque outras pessoas dando like, o evangelho vai chegar mais longe, sem dúvida nenhuma. Amém. Então vamos lá para o capítulo 31, pessoal. Capítulo 31 de Isaías, mais um capítulo maravilhoso. A gente leu na última quarta-feira, né? Foi um dia que teve live, né? A gente leu juntos, né? Ao vivo. E mais uma vez, nesse capítulo 31, eu já começo destacando o primeiro versículo, né? O primeiro versículo, ele continua a falar do povo de Deus, que eles não consultavam a Deus, né? Eles não se consultavam, estavam executando planos, né? De maneira sem consultar a Deus. E qual era o plano? Veja o plano do povo de Deus, Fernando. O plano do povo de Deus era buscar apoio do Egito, né? Era ir no Egito. Veja, o povo que escravizou o povo de Deus, agora eles estão lá buscando apoio, achando que é o povo do Egito que vai salvá-los. É o povo do Egito, são as carroças, são os cavalos, são os armamentos do Egito, eles confiando nesses armamentos, confiando nessas coisas lá que tinha no Egito, achando que era o Egito que poderia dar a vitória contra os inimigos de Israel. E no versículo 1, você pode ler, por favor, Fernando, versículo 1 do capítulo 31. Diz assim a palavra: ai dos que descem ao Egito em busca do socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Olha que lamentável, né? Lamentável, e pode acontecer com a gente hoje também, né? Hoje em dia, se a gente não cuidar, hoje em dia, se a gente não vigiar, a gente pode cair, pessoal, no mesmo erro. Foi o que eu falei na live da última quarta-feira, né? A gente pode estar confiando em alguma coisa, né, que não é Deus. A gente pode não estar olhando para Deus em algum momento da nossa vida, em alguma tribulação, né? Por exemplo, veio um exemplo na minha cabeça agora. Você vai passar por uma cirurgia importante. E aí, você confia no médico ou você confia em Deus? Você ora primeiro a Deus, você pede primeiro a Deus, ou você primeiro vai escolher o melhor médico, você vai escolher o melhor hospital? Pessoal, não importa o médico, não importa o hospital. Se você consulta primeiro a Deus, se você confia nele, pode ser o médico que for, você está confiando nele, né? E quando você vai para um lugar, né, você confia no segurança, você confia na polícia, você confia numa câmera, ou você confia em Deus? Então olha quantas coisas a gente pode estar tirando os olhos do Senhor. Eu acho isso muito grave, quando a gente deixa de confiar no Senhor, quando a gente esquece que é Deus que está cuidando a gente em todos os momentos, né, João? Correto. Eu particularmente, é um versículo muito forte, é a confiança em carros de guerra. E aí eu começo a ver, Fernando, o versículo 5, Fernando, quando Isaías fala em capítulo 31, versículo 5. Lê pra gente aí, Fernando. Diz assim a palavra: como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e
livrará. É muita bênção, meus irmãos. Preste bem atenção, não é verdade? Ele, primeira coisa, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Defenderá. Ele lhe defende. Esse é o primeiro. Depois ele vai fazer o quê? Salvará. Olha só. Poupará e livrará. Rapaz, só isso aqui não dá para fazer um resumão. Um resumão é muito difícil, meus irmãos. Nós estamos aqui, mas quando a gente lê, versículo 7, Fernando, versículo 7. Pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. O que eu digo para você hoje? Jogue os ídolos fora, porque é forte esse versículo. Veja, quem você tem defendido? Quem é o seu ídolo? Quem salva você do fogo eterno? Quem? Em quem você tem se agarrado, né? Em quem você tem confiado, mais uma vez, né? Em quem você tem depositado a sua esperança, sem dúvida, a sua confiança. Tem pessoas, João, desculpa, tem pessoas que vivem essa vida achando que é só essa vida aqui, né? Que a gente vai ganhar coisas somente nessa vida. Esquece da vida eterna, esquece da vida que vai vir depois. Eu quero dizer para você, meu ouvinte do Leia Bíblia Cast, que apesar de todo o seu sofrimento, de tudo que você está passando hoje, por todos os sentimentos que se opõem à vontade de Deus, eu quero dizer que Ele lhe defende. Ele está lhe defendendo nesse momento, e eu acredito que os irmãos aqui também, que Ele salvará você. Continue firme, perseverante, firme, porque Ele poupará, Ele vai te livrar do fogo eterno. Do fogo eterno. Ele é exatamente esse versículo. Dá para fazer um resumão? É difícil, né, João? É difícil. É um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida, né, Fernando? Eu fico imaginando o que Daniel sempre fala. Ele imagine, a gente começa a imaginar, meu irmão, como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Olha, imaginar isso nos traz muita paz, muita alegria, meu irmão. Muita segurança, né? Segurança. É verdade, pessoal. E uma coisa que eu sempre digo nas lives, né? Leia devagar, leia de novo. Pare para meditar, como o Fernando falou agora, pare para imaginar a bondade desse Deus, pare para imaginar como Deus tem te protegido, como Deus tem te guardado, como Deus tem te sustentado na tua vida, quantos problemas Ele já resolveu para você, quantas vezes Ele está lá colocando a sua mão, quantas vezes Ele te perdoou, sabe, é tanta coisa, sabe, tem pessoas no grupo de leitura que muitas vezes eles querem ler 2, 3 capítulos por dia, Fernando, e eu digo, não, leia só um, né? Se você está com tempo, leia de novo, medite, né? Pense, imagine, né? Agradeça a Deus. Veja, só em 3 capítulos que a gente está falando aqui, né? 3 capítulos, veja quanta coisa a gente pode parar e meditar e colocar em prática e agradecer a Deus e louvar a Deus, né? E fazer uma autoavaliação, né? Para você se arrepender. É muita coisa, pessoal, é muita coisa que a Bíblia, né? Que a palavra de Deus pode falar com a gente em uma semana de leitura, né? Somente uma semana de leitura, quanta coisa. Isso então, foi o que aconteceu quarta-feira. Em On, né? Em On, isso. E agora a gente passa para o Off. Você fez a leitura e agora nós vamos comentar aquele dia off, né? Exatamente, que é o capítulo 32, né? O capítulo 32 de Isaías não teve live, né? Foi o off, mas todo mundo também fez a leitura. E também o capítulo 32 fala um pouquinho sobre a justiça, né? Isso, ó, sobre a justiça de Deus. Fernando, pode por favor ler o versículo 1 também? Exatamente, diz assim a palavra de Deus: eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Com retidão e com justiça. Olha aí, pessoal, que maravilha. Eis aí um rei que vai governar com justiça. São 2 coisas que eu vejo nesse ponto, João e Fernando, né? Sim. E aí vocês podem comentar também. Claro. A primeira é que o Senhor é justo. O Senhor, Ele vai aplicar a sua justiça. Né? A justiça de Deus sempre é maravilhosa em nossa vida. Amém. E o segundo ponto que eu vejo é que Deus usa pessoas, Deus usa governos justamente para aplicar a sua justiça. Né? Eu queria lembrar você que hoje em dia a gente tem presidentes, tem governadores, tem prefeitos, tudo isso Deus pode usar da maneira dele para aplicar a sua justiça também, né? Pode ser um juiz, pode ser um tribunal, pode ser um policial no trânsito, Deus pode usar qualquer pessoa, né? Não pensa que a justiça de Deus vem diretamente do céu
como relâmpago caindo na sua cabeça. Não, Deus usa pessoas para aplicar a sua justiça, né? Ele vai estar lá e a justiça de Deus, pessoal, é sempre perfeita. Quando Deus aplica a sua justiça em nossa vida, como ele diz aqui, ó, é com retidão, com retidão. Mais uma vez eu penso na confiança também que a gente tem que ter na justiça de Deus, não na justiça dos homens. A justiça dos homens é sempre falha, mas quando Deus aplica a sua justiça, usando homens ou não, é maravilhosa, não é isso, João? Você fala em paz. Fernando, lê para mim o versículo 17. Você leu o 1, amados ouvintes. Daniel leu o 1, eu estou pedindo para ler o 17. Olha aí. Leia comigo. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça, qual é o efeito da justiça, meus ouvintes? Qual é? A paz. E o fruto? E o fruto da justiça? Qual é, Fernando, o fruto? Repouso e segurança para sempre. O que falta para a gente? O que falta para você repousar? Veja, agora, o efeito da justiça será paz. Sabe uma pergunta que eu tenho para cada um de nós? Você está em paz com Deus? Paz com Deus. Já fez a paz com Deus? Hoje é o dia. Amém. Hoje é o dia. Amém. Fernando, a paz. E versículo 18, Fernando, o que é que diz? O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Você quer morar onde, meu irmão? Deseje hoje morar na morada celestial. Hoje está proposto para você. Olha aqui, lugares quietos e tranquilos. Onde você vai conseguir isso? Aqui nessa terra? Me desculpe. Mas aqui ele diz: o meu povo habitará em moradas de paz. Meu irmão, minha irmã, faça paz hoje com Deus. Você que está longe, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém. Onde você vai encontrar segurança, repouso, lugares quietos e tranquilos? Onde? E é o que o mundo mais precisa hoje em dia, né, João? A gente precisa de paz, pessoal. A gente precisa dessa paz maravilhosa que vem de Deus. E como o João falou, a gente não encontra aqui, não vai encontrar aqui nessa terra de forma nenhuma. É somente no lar celestial. É como eu digo, não se contente com essa vida, não se contente com nada que tem aqui. Mire sempre no nosso lar celestial com Deus. E esse foi um dia em que não teve live. Então, o que eu digo para você, não perca o próximo resumão, né? Não perca, mas ainda temos um. Temos mais. Fernando, você quer comentar alguma coisa ainda desse capítulo antes da gente passar para o próximo? Sim, Fernando? eu queria chamar a atenção aqui, quando diz aqui, o efeito da justiça será paz. Eu fico pensando, irmãos, como a paz de Deus é diferente da paz do mundo. O próprio Paulo, ele diz, quando ele vai nas orações, ele diz: a paz do Senhor Jesus, né? Então, Isso. a paz de Deus é diferente. O mundo, quando quer justiça, ele não quer apenas justiça. Ele quer reparação dos erros dos outros, vingança, condenação. E Deus não. A justiça de Deus será paz. Como isso? Que diferença? É diferente do mundo, meu irmão. É verdade. É um bom ponto, E esse não ache que a paz, né? Não ache que a paz vai ser essa paz aí que o mundo vende, não, né? Não. É justamente uma justiça com paz que somente Deus dá na gente. E a justiça já está interligado com Isaías 33. Chegamos aí na sexta-feira, né? Sexta-feira, Isaías 33. Onde teve live, onde teve muita coisa boa, né, Daniel? Muita coisa boa. Eu fiquei perigando lá, passar a manhã toda, viu? Se eu não me controlasse, eu ia passar a manhã toda em Isaías 33. Foi uma bênção esse capítulo também. Muita coisa Deus falou pra gente. E eu queria começar com o versículo 2. Pode ler, por favor, João, o versículo 2. Senhor, deixa eu pegar aqui que ela virou. Tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Se tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação
no tempo de angústia. De angústia. É maravilhoso, pessoal. Como eu falei na live na última sexta-feira, esse versículo aqui dá 15 pregações. Só nesse versículo 2 aqui, dá pra gente ficar aqui, ó, explorando, falando, debatendo, sabe? Espero que você em casa, quando você tenha lido também, tenha meditado, tenha pensado, tá certo, pessoal? Porque primeiro ele pede: Senhor, tem misericórdia de nós, né? É você reconhecer o seu estado. É você reconhecer que você precisa de Deus. Você tem reconhecido isso, que você precisa de Deus a cada dia, pessoal. Quando a gente levanta, quando a gente abre o olho, a gente precisa de Deus. Quando a gente levanta, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai estudar, precisamos de Deus. E às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente esquece dessa dependência maravilhosa de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, né? A gente é falho, a gente é pecador. A gente vai passar o dia talvez errando, talvez blasfemando, talvez não agradando a Deus, sabe? Eu tenho que acordar e dizer: Senhor, me usa nesse dia, né? Que nesse dia eu não te desagrade, que nesse dia eu não tome decisões erradas, que nesse dia eu te honre, né? Como a gente falou no início aqui, né? Eu quero honrar o Senhor com minhas palavras, eu quero ser exemplo, eu quero ser luz. Senhor, tira de mim a tentação. É tanta coisa que a gente pode pedir, agora só quando a gente reconhece, né, Fernando? Só quando a gente reconhece nosso estado, né, tão falho e que precisamos dele, né, Fernando? O nosso estado de dependência. Meu irmão, como eu sou dependente, como nós somos dependentes. Demais. Ai daquele, como diz aqui, ele fala aqui, ai de vocês, ai daquele que não reconhece que é dependente de Deus, meu irmão. Totalmente. Perde a oportunidade de ter todos os benefícios que esse Deus maravilhoso tem para nós, né? E ele pede aqui, ó, olha, João, olha o que ele diz aqui: se tu, João, o nosso braço, manhã após manhã. O que é que você entende, João, dessa parte aí? Ser tu, nosso braço. Eu fico pensando, caramba, o braço de Deus, manhã após manhã. O que é isso, João? É você ser fiel a Deus todos os dias, apesar de todas as dificuldades. É você estar amanhã após manhã aos pés de Jesus, que é a nossa esperança. Esperança, né? Tá sempre, ó, pedindo lá esse braço maravilhoso que ele estende para nós, né? Ele tá lá todas as manhãs. É uma coisa contínua, é uma coisa para sempre, é uma coisa que se renova a cada manhã. É esse braço forte do nosso Deus. E ele termina esse versículo 2 dizendo: se tu, ele diz, ó, a nossa salvação no tempo de angústia. Você que está ouvindo, leia a Bíblia Cast. Você está passando por alguma angústia, você está passando por alguma provação nesse momento, alguma coisa está tirando o seu sono, alguma coisa está te perturbando. Quem é que tem que ser a sua salvação? Em quem que você deve buscar o refúgio? Quem que você deve consultar primeiramente, antes de tudo, antes de qualquer pessoa? É Deus, né? É esse Deus maravilhoso. Diz para Ele, né? Se você está passando agora nesse momento, você diz: Senhor, me ajuda, Senhor, sê meu braço, Senhor, me mostra uma direção. Pede a Ele com confiança, pede a Ele com fé, que Ele está disponível. Ele está disponível sempre para nos ajudar, né, Fernando? Como interessante manter esse relacionamento com Deus, porque o próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Nós podemos entender, ter a certeza de que esse tempo de angústia, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar até nós. Com certeza. Então nós precisamos estar já em comunhão com Ele para vencer quando chegar nesse tempo de angústia. Esse tempo de angústia. É verdade. E chegando na reta final, né? Chegando na reta final, eu quero convidar você, meu ouvinte do Leia a Bíblia Cast, a abrir seu coração, abrir a sua mente e gravar esse versículo 22, porque é fácil, Fernando, decorar o capítulo 33, o versículo 22, que viemos da justiça, não é? Então, esse versículo, grave ele na sua mente, no seu coração. 33, 22, amado Fernando, o que diz? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É forte. Quem é o seu juiz? Quem é o seu rei? Quem é o seu salvador? Está aqui, é Jesus. Deixe Jesus reinar na sua vida. Fernando, o versículo 24, porque o meu ouvinte ele já gravou esse 33, 22, está gravado, não tem como. Agora o 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente,
o povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Pergunta para você: você quer que os seus pecados sejam perdoados? Verdadeiramente, diga para Cristo, procure um irmão maduro na fé que possa lhe ajudar a entregar a sua vida a Cristo. Quer ser curado? Está doente? O momento é hoje. Não existe o amanhã, existe agora, porque antes de tudo é o quê? Fé. E depois de tudo? Gratidão. E no meio, Daniel, o que tem? Leia a Bíblia Cast. Que maravilha, João, que coisa boa, pessoal. Então foi isso, né? Olha aí quanta coisa tem em Isaías, do capítulo 29 ao capítulo 33. Lembrando que tem muito mais coisa. Eu convido você a ler novamente, pega os destaques que você fez durante a semana. Com certeza tem muito mais coisa que a gente não falou aqui. A gente tentou fazer esse apanhado geral. Sempre vamos tentar, semana após semana, trazer esse resumão para vocês, mas a gente conta também com a participação de vocês. Coloca aí nos comentários os versículos que vocês mais gostaram, os versículos, né, que chamaram a atenção de vocês, para edificar outras pessoas que estão ouvindo também o Leia a Bíblia Cast. Posta suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai comentar no próximo episódio, no próximo domingo do Leia a Bíblia Cast. Isso foi somente Isaías 5 capítulos. Semana que vem vai ter mais, né, João? Eu quero agradecer a você que tirou esse tempo para acompanhar. Quero agradecer aqui pelo espaço que foi disponibilizado. Quero agradecer a nossa irmã Gabi, que tem nos apoiado, apesar de todas as dificuldades. Ela vem, comparece, está aqui conosco, está ajudando. Então, Deus está trabalhando na vida de todos, tanto aqui como aí. Amém, amém. Coisa boa, pessoal. E agora, para a gente finalizar o Leia a Bíblia Cast dessa semana, eu gostaria de convidar Fernando para recitar um poema, para você ficar pensando aí, além dos capítulos de Isaías, você vai ficar com esse poema na cabeça, e com esse poema a gente depois vai se despedir do Leia a Bíblia Cast. Fernando? O nosso poema hoje, ele vai ser um poema em homenagem às mães. Poderia ser outro, mas em homenagem às mães. Como hoje, domingo, esse segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães, eu quero dedicar esse poema que eu recebi, né, às mães. Amém. Espero que você medite nele. E o poema, ele tem como título Parabéns, Mamãe. E diz assim: não dá para falar da morte que a gente não lembre a cruz. Não dá para falar do brilho que a gente não lembre a luz. Não dá para falar de mãe se não falar de Jesus. Nessa data especial, eu quero expressar a Deus toda a minha gratidão pela mãe que Ele me deu, e também por Jesus Cristo, que foi quem por mim morreu. Não dá, irmão, não dá para falar de morte se não falarmos da cruz. Não dá para falar de brilho se não falarmos de luz. Não dá para falar de mãe se não falar de Jesus. Jesus é o consolador de todo aquele que chora. Quando ele vê alguém triste, seu sentimento aflora. Se o choro é de uma mãe, ele socorre na hora, meu irmão. Não dá para falar de morte sem lembrar da cruz. Não dá para falar de brilho se não lembrarmos da luz. Não dá para falar de mãe se não falar de Jesus. Não dá para falar de morte se não falarmos da cruz. Não dá para falar de brilho se não falarmos da luz. Não dá para falar de mãe se não falar de Jesus. Mãe, você é uma guerreira que luta como ninguém, e só Jesus pode dar a força que você tem. Mãe, você fez a escolha certa. Mãe, você está de parabéns. Parabéns para você, mãe, pela sua vida dedicada ao Evangelho, sua vida dedicada a guiar os seus filhos no caminho de Jesus. Que Deus abençoe.
feliz Dia das Mães. Amém, amém. Então a gente vai se despedindo, pessoal, de mais um episódio do Leia Bíblia Cast com esse lindo poema aí de Fernando e parabenizando todas as mamães que estão ouvindo esse episódio do Leia Bíblia Cast. Lembrando, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal e não esquece também de mandar esse podcast para outras pessoas ouvirem também e se edificar com tudo que foi falado aqui de Isaías, tá certo, pessoal? A gente se vê na semana que vem com o terceiro episódio, né? Mais Isaías a gente vai ler durante a semana e a gente se encontra na próxima semana, tá certo, pessoal? E não esqueça, antes de tudo, fé, e depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Valeu, pessoal, até a próxima. Paz, queridos.